Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula. Vamos continuar falando de mediana, só que agora mediana para dados agrupados em uma distribuição de frequência por classe. Agora vamos falar de medianas em uma distribuição de frequência por classe. Vamos começar. Mediana para dados agrupados em uma distribuição de frequência por classe. Para calcular a mediana em uma distribuição de frequência por classe, como já falei antes, se você agrupou em uma distribuição de frequência por classe, você perdeu os dados. Então, o que você vai fazer é uma aproximação da mediana, já que você não possui mais os dados. E uma boa aproximação é a aproximação pela fórmula. Essa fórmula é resultado de uma regra de 3 simples, que seria a seguinte fórmula. A mediana seria o limite inferior da classe que possui a mediana, mais, aí você tem aqui dentro a frequência total dividida por 2, menos a frequência acumulada anterior, vezes o intervalo da classe que possui a mediana, dividido pela frequência absoluta da classe que possui a mediana. Essa é a fórmula que você pode utilizar para calcular a mediana. É uma excelente aproximação, melhor, do que as outras aproximações que você pode fazer. Então, a mediana pode ser calculada utilizando essa fórmula quando for uma distribuição de frequência por classe. Estaremos fazendo uma aproximação. Vamos falar sobre a nomenclatura aqui. Então, MD é a mediana. Esse LI, com essa estrelinha em cima, é o limite inferior da classe que contém a mediana. Esse H com essa estrelinha em cima, que está multiplicando aqui, é o intervalo da classe, a amplitude da classe, que contém a mediana. Esse Fzinho com a estrelinha, esse que está aqui embaixo, é a frequência absoluta da classe que contém a mediana, a frequência absoluta simples. Esse N que está sendo dividido por 2 é a frequência total, a soma de todas as frequências absolutas. Você faz N sobre 2. E esse F antes está sendo abreviado, frequência acumulada anterior. É a frequência acumulada crescente, anterior à classe que contém a mediana. Então, com essa fórmula, você irá calcular a mediana para uma distribuição de frequência por classe. A melhor maneira de entender é fazendo uma questão. Vamos fazer um exemplo. Então, temos aqui um exemplo. Queremos calcular a mediana nessa distribuição de frequência por classe. Eu tenho aqui alturas, medidas em centímetros, e indivíduos. Essas alturas estão em classes. Vai de 150 a 160 centímetros, incluindo 150 eu tenho 5 indivíduos. Depois, incluindo 160 centímetros a quase 170, eu tenho 10 indivíduos. Depois de 170 centímetros a quase 180, eu tenho 20 indivíduos. Depois de 180 centímetros a quase 190, eu tenho 10 indivíduos. Depois de 190 a quase 200, eu tenho 5 indivíduos. No total, nós teremos 50 indivíduos. Queremos calcular a mediana para essa distribuição de frequência por classe. Queremos uma aproximação dela, já que a gente não tem os dados. Vamos calcular então. Para calcular a mediana, a primeira coisa que você vai ter que fazer sempre é fazer uma coluna, calcular a frequência acumulada crescente. Então aqui eu tenho a distribuição, vou fazer aqui a frequência acumulada crescente. Olha, abaixo de 160 centímetros eu tenho 5 indivíduos. 5 indivíduos. Abaixo de 170 centímetros eu tenho esses 5 mais esses 10. Eu tenho 15 indivíduos. Abaixo de 180 centímetros eu tenho esses 15 mais esses 20. Eu tenho 35 indivíduos. Abaixo de 190 centímetros eu tenho os 35 mais esses 10. Eu tenho 45 indivíduos. E abaixo de 200 centímetros eu tenho os 45 mais os 5. Eu tenho 50 indivíduos. Tem sempre que bater a última frequência acumulada com a frequência total. E agora vamos calcular a mediana. Para calcular a mediana, vamos aplicar a fórmula.
A fórmula da mediana é o limite inferior da classe que possui a mediana, mais, aí você agora abre aqui, n sobre 2, menos a frequência acumulada anterior à classe que possui a mediana, vezes o intervalo da classe que possui a mediana, e essa parcela aqui, ó, dividido pela frequência absoluta da classe que possui a mediana. E é só identificar quem é quem na fórmula. Vamos identificar? A mediana será o limite inferior da classe que possui a mediana. Como você calcula esse limite inferior da classe que possui a mediana? Para calcular esse limite inferior, você tem que descobrir qual é a classe que possui a mediana. Então, o que você faz? Você calcula n sobre 2. Agora você não precisa mais considerar se o n é par ou se n é ímpar, pois como está numa classe, você está aproximando. Então, fazer n ou n mais 1 tanto faz, é uma aproximação. Então, n sobre 2 é a frequência total dividido por 2. A frequência total é 50, dividido por 2, ela é 25. Então, 25. Aí você vem olhando na coluna da frequência acumulada. Onde passou de 25, é a classe que possui a mediana. Repara então que tinha 15, 5, 15, 35. Ou passou na terceira classe. Logo, essa terceira classe, que vai de 170 a quase 180, é a classe que possui a mediana. Quer dizer, a mediana, o valor que divide a distribuição em duas partes iguais, ela está na classe que vai de 170, inclusive, a quase 180. A mediana é o valor aqui dentro, ó. Então, essa é a classe que possui a mediana. O limite inferior dela é igual a 170. Mas, agora você abre aqui. N sobre 2. O N sobre 2 é a frequência total dividido por 2, que tu calculou aqui que é 25. 25. Menos a frequência acumulada anterior à classe que possui a mediana. Ora, a frequência da classe que possui a mediana acumulada é 35. A anterior é 15. Então, menos 15. Vezes o intervalo da classe que possui a mediana. O intervalo dessa classe, que é de 180 a 180, essa amplitude é 10, vezes 10. Isso tudo dividido pela frequência absoluta da classe que possui a mediana. A frequência absoluta dessa classe é o 20, ó, é o 20. Dividido por 20. Então, a mediana será 170 mais 25 menos 15 vai dar 10, vezes o 10 sobre 20. Logo, a mediana será 170 mais 10 vezes 10 dá 100, dividido por 20. A mediana será 170 mais 100 dividido por 20 dá 5. A mediana será então igual a 175 centímetros. A mediana vai valer 175 centímetros. Então, metade das alturas estão abaixo de 175 centímetros e a outra metade está acima de 175 centímetros. Esse é o valor que divide a distribuição em duas partes iguais. Bem, no futuro a gente vai fazer essas questões um pouco mais rápido, aplicando regra de 3. Mas eu peço para que você saiba essa fórmula, pois todo estatístico sabe essa fórmula aqui, olha, memorizada. Beleza? Vamos a outro exemplo. Queremos calcular agora a mediana nesse exemplo. Então, outro exemplo. Você tem aqui uma outra distribuição de frequência por classe, onde você tem os salários mínimos na primeira coluna e uma quantidade de funcionários na segunda coluna. Nesse caso, você tem de 0 a quase 2 salários mínimos, 20 funcionários.
De 2 a quase 4 salários mínimos, 40 funcionários. De 4 a quase 6 salários mínimos, 20 funcionários. De 6 a quase 8 salários mínimos, 15 funcionários. E de 8 a quase 10, 5 funcionários. No total, você tem 100 funcionários. Queremos calcular qual é o salário mediano dessa distribuição. Qual é a mediana dessa distribuição? Vamos à solução. Como nós falamos antes, para calcular a mediana, sempre tu vai calcular a frequência acumulada. Vamos acumular a frequência? Abaixo de 2 salários mínimos, eu tenho 20 funcionários. 20 funcionários. Abaixo de 4 salários mínimos, eu tenho 20 mais esses 40. Eu tenho 60 funcionários. Abaixo de 6 salários mínimos, eu tenho 60 mais esses 20. Eu tenho 80 funcionários. Abaixo de 8 salários mínimos, eu tenho os 80 mais esses 15. Eu tenho 95 funcionários. E abaixo de 10 salários mínimos, eu tenho 95 mais os 5. Eu tenho 100 funcionários. Bateu qual a frequência total? Bateu. E agora vamos calcular a mediana. Para calcular a mediana, vamos aplicar a fórmula. A fórmula da mediana é igual ao limite inferior da classe que possui a mediana mais, aí você vem aqui, ó, n sobre 2 menos a frequência acumulada anterior à classe que possui a mediana, vezes o intervalo da classe que possui a mediana, dividido pela frequência absoluta da classe que possui a mediana. E aí vamos precisar encontrar qual é a classe que possui a mediana. Para encontrar, você vem e calcula a frequência total dividido por 2. Nesse caso, a frequência total é 100. Você vai fazer 100 dividido por 2. Você vai encontrar 50. Portanto, a classe que possui a mediana é a classe que vai ultrapassar 50. Nesse caso, na frequência acumulada, qual é a classe que ultrapassa 50? Tem 20 e 60. Opa, ultrapassou na segunda classe. Então, essa é a classe que possui a mediana. Então, a mediana está na classe que ultrapassou 50, que vai de 2 a quase 4 salários mínimos. Essa é a classe que possui a mediana. Vamos para a fórmula, então. A mediana será o limite inferior da classe que possui a mediana. Esse limite inferior é o 2. Começa com 2. Mais o n sobre 2. A frequência total dividida por 2, nós calculamos que é 50. Menos a frequência acumulada anterior à classe que possui a mediana. A frequência acumulada da classe que possui a mediana é 60. A anterior é 20. Então, menos 20. Vezes o intervalo, a amplitude da classe que possui a mediana. O intervalo dessa classe, a amplitude de 2 a quase 4, é 2. Dividido pela frequência absoluta da classe que possui a mediana. A frequência absoluta dessa classe é 40. A frequência absoluta é 40. 40. Então, vamos fazer as contas. A mediana é 2 mais 50 menos 20 dá 30. Vezes 2 sobre 40. Logo, a mediana será 2 mais 30 vezes 2 dá 60, dividido por 40. Logo, a mediana será 2 mais 60 dividido por 40, é 1,5. Portanto, a mediana é 2 mais 1,5, é 3,5. 3,5 o quê? Salários mínimos. 3,5 salários mínimos. 3 salários mínimos e meio. Isso quer dizer que a metade desses funcionários ganham abaixo de 3,5 salários mínimos e a outra metade ganha acima de 3,5 salários mínimos. 3,5 é o ponto que divide em duas partes iguais, 50% para cada lado. Esse é um exemplo da mediana para essa distribuição. Então, essa fórmula realmente é muito boa. Eu peço para que você
Use essa fórmula. Use essa fórmula. Não se engane. Mesmo a solução por regra de 3 é uma boa solução, mas essa fórmula é necessário que você conheça, que você tenha essa fórmula memorizada. Às vezes, na ISAF, na Carlos Chagas, na VUNESP, eles acabam colocando essa fórmula e usando essa notação aqui. Então, conheça essa fórmula é a fórmula adotada pelos estatísticos. Ok? Espero que você tenha acompanhado. Vamos passando aqui no resultado. Olha, veja o resultado do primeiro exemplo. Foi 175 centímetros a mediana. E no segundo exemplo, foi 3,5 salários mínimos. Vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.